Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariane Alamo, eu sou especialista em emagrecimento e hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, que é a dieta low carb e a dieta no carb. Qual a diferença? Quais são os benefícios? Se existe diferença entre ambas? Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações toda semana e vamos lá! Bom, a primeira coisa que a gente tende a pensar é que o carboidrato é um vilão. Ele fica no banco dos réus quando o assunto é ganho de peso. Isso devido à sua grande popularidade. É muito comum, muito fácil termos carboidrato em todas as refeições. Então, por exemplo, é o pãozinho no café da manhã, é a bolachinha no meio da manhã, é a batata, o arroz, o macarrão na hora do almoço, o pãozinho, ou a bolachinha, ou a torradinha no lanche da tarde, uma tapioca ou mais um pãozinho ou um macarrão no jantar. Então ele é muito conhecido pelo ganho de peso, que realmente em excesso ele proporciona. E aí quando a gente pensa em dietas low carb ou em dietas no carb, é muito comum serem conhecidas pela facilidade da perda de peso. Isso realmente acontece. Em qualquer dieta que reduza o carboidrato, fica um pouco mais fácil perder peso porque o pico de insulina diminui, o pico de glicose diminui pela menor ingestão desses carboidratos. E eu vou explicar isso para vocês durante o vídeo. É importante que vocês entendam que existe uma diferença bem significativa entre low carb, uma dieta comum, uma dieta normal, e uma dieta no carb. Quando a gente pensa num plano alimentar comum, em torno de 50 a 55% das calorias daquele plano alimentar é voltada para carboidratos, né? E aí, isso o profissional que vai determinar quais são os tipos de carboidratos que ele vai incluir nesse plano alimentar. Quando a gente fala numa dieta low carb, a intenção é que seja 40% de carboidrato, ou seja, tem uma redução de pelo menos 15% ou menos. Mas isso não significa que não vá existir carboidrato. Uma low carb é uma redução e não zerar absolutamente o carboidrato. São coisas completamente diferentes. A intenção numa dieta low carb é reduzir, mas isso não significa que você não vá ter algumas fontes de carboidrato. Às vezes eu pego os pacientes, eles chegam falando que querem fazer uma estratégia low carb, mas doutora, eu não consigo ficar sem comer a banana. Você não precisa necessariamente ficar sem comer a banana numa dieta low carb. Possivelmente você tenha que restringir outros alimentos, né? Diminuir o consumo de outros alimentos fontes de carboidrato, mas não necessariamente 100% esses alimentos fontes de carboidrato, como a banana, por exemplo, que aqui eu estou dando, né, só como um exemplo. Quando a gente pensa numa estratégia low carb, não tem como não pensar em índice glicêmico, porque a dieta low carb ela está muito vinculada à quantidade de açúcares que você vai ingerir. A intenção com uma dieta low carb é que você não fique dando pico de açúcar no sangue. Então, por exemplo, quando você consome uma batata, quando você consome um macarrão, quando você consome um arroz branco, o que vai acontecer normalmente? Você vai consumir esse açúcar, vai virar, né, glicose na sua corrente sanguínea, então isso vai ser o seu combustível, a sua energia. Quando a gente pensa numa estratégia low carb, não tem como não pensar em índice glicêmico. O índice glicêmico, então, é a quantidade de açúcar que o seu corpo vai absorver. Então, por exemplo, quando você consome um arroz branco, uma batata, um pão, um macarrão, esse açúcar, esse carboidrato presente no alimento, ele vai absorver de forma muito rápida na sua corrente sanguínea. Então a glicose, ela tende a subir muito rápido. E na estratégia low carb é justamente ao contrário. A intenção é que você consiga ter uma manutenção mais estável dessa glicose, vamos dizer assim. Não que ela dê picos muito alto e aí de repente caia muito rápido também. Então a intenção é que você consiga controlar esse índice glicêmico, não é simplesmente não comer carboidrato, mas que tenha um controle, uma combinação adequada
desse índice glicêmico para assim não ficar dando esses picos de glicose no organismo. Se existe um exagero desses alimentos, esses carboidratos refinados, como eu citei, pão, macarrão, biscoitinho, bolachinha, é muito comum que aumente a quantidade de gordura. Por quê? Você vai dar um pico de açúcar no sangue e o seu corpo ele não vai conseguir metabolizar tudo aquilo e aí ele vai armazenar gordura. Outra coisa, esses alimentos, normalmente eles não têm fibra, eles não têm gordura, eles não têm proteína, na maioria das vezes é só o carboidrato puro. E isso interfere muito no ganho de peso, isso interfere muito no acúmulo de gordura, principalmente naquela gordura de região abdominal. Por isso é tão importante de, quando for consumir algum tipo de carboidrato, independente da estratégia, que tenha sempre uma fibra adicionada, que tenha sempre uma gordura adicionada, que tenha sempre uma proteína adicionada para que a gente consiga equilibrar um pouquinho esse índice glicêmico e não ficar dando esses picos de glicose no sangue. Quando a gente fala em low carb, aí a gente já muda um pouquinho a estratégia. Então, ok, existe uma redução do carboidrato, como eu falei, de 50% a 55% da caloria responsável pela dieta passa a ser 40% ou menos. Então, existe sim uma redução, mas não existe muita mudança em proteína e gordura. Então, em torno de 30% da dieta vai ser de proteína e em torno de 30% da dieta vai ser gordura. Essas gorduras, elas devem ser gorduras boas. Então, gordura de abacate, gordura de oleaginosas, de azeite, de coco, por exemplo. Só que são 30%, é uma quantidade pequena, né? Ainda, mesmo na low carb, ainda há uma predominância de carboidrato. Tem uma redução, mas ainda são 40%, né, do que você vai consumir. E quando a gente fala das proteínas, são proteínas magras, ovos, carne de boi, por exemplo, frango, proteínas magras associadas a essa redução de carboidrato, carboidratos de baixo índice glicêmico, combinado a outros alimentos, então combinado a vegetais, combinados a legumes, combinados a saladas, as folhas, combinados a proteína, né, combinados a gordura, por exemplo, um azeite. E aí você tem sim uma estratégia low carb. Quando a gente fala numa estratégia low carb, as frutas elas têm lugar sim, como eu dei até o exemplo da banana, desde que essas frutas elas estejam dentro de uma combinação, numa estratégia adequada abaixo desses 40%, somado a todos as outras refeições que você vai fazer. Então, de nada adianta eu falar para você que você pode comer a banana numa estratégia low carb, se você consumir uma banana no café da manhã, uma banana no lanche da manhã, uma banana no lanche da tarde, você já vai ter ultrapassado essa quantidade de 40% que seria a estratégia. Então, as frutas elas cabem sim numa estratégia low carb, mas prefira frutas com casca, como por exemplo a maçã, como por exemplo a pera, como a ameixa, o pêssego, que a própria casca ela vai ter um pouquinho mais de fibra. Então ela vai conseguir segurar esse índice glicêmico, ela já tem uma redução de carboidrato naturalmente. A banana ela é uma fonte de carboidrato, mas como eu sempre ensino aqui para vocês, para controlar esse índice glicêmico da banana, use estratégias associadas à banana, como consumir uma banana e 2 castanhas do Pará, piquei essa banana, coloquei uma semente de chia, uma linhaça, por exemplo, uma semente de abóbora. Então, usar estratégias de fibras associadas a essas frutas que têm um índice glicêmico maior, diferente de frutas que já têm a casca. Então, a maçã, a pera, a ameixa, o pêssego, a gente já pode consumir um pouquinho mais tranquilo. Não tem problema nessas frutas de baixo índice glicêmico também adicionar uma fonte de gordura, por exemplo, as castanhas, as sementes, as oleaginosas, mas é até mais importante adicionar essas fontes em frutas de alto índice glicêmico, como a banana, como eu citei. Raízes e tubérculos também são permitidos na low carb, pensando da mesma forma, desde que essas raízes e esses tubérculos estejam encaixados no seu planejamento daqueles 40% de carboidrato. Obviamente que aqui a gente precisa priorizar um pouquinho alguns de baixo índice glicêmico, como batata doce, como inhame, como mandioquinha, que são raízes e tubérculos que vão te dar saciedade, são fontes de carboidratos,
mas que não vão dar aquele pico glicêmico, que não vão, é diferente da batata comum, por exemplo, é diferente do macarrão, é diferente do arroz branco. Essas fontes principais de carboidratos, o ideal é que a gente retire numa estratégia low carb. Afinal, a estratégia é low carb, é para reduzir. Então, seria incoerente se eu colocasse arroz branco, se eu colocasse pão, se eu colocasse macarrão, porque a estratégia não vai ser low carb, né? Ela vai estar ali acima de 50%, acima de 55%. Quando a gente fala numa estratégia low carb, a gente precisa restringir as fontes principais e as fontes de alto índice glicêmico, principalmente de carboidratos, como esses exemplos que eu tô dando aqui para vocês. As gorduras, como eu já falei, elas devem ser inseridas como fontes saudáveis. Então, oleaginosas, castanhas, azeite, a própria gordura dos peixes, gorduras saturadas, como embutidos, gorduras de boi, gorduras não saudáveis, elas devem ser evitadas como em qualquer outro plano alimentar, não só na low carb, ok? Assim como doces, açúcares, refrigerantes, farinha, fritura também devem ser evitados. Isso não só numa estratégia low carb, numa estratégia de um hábito alimentar saudável. Existem alguns alimentos que eles podem passar a falsa impressão de serem low carbs, como pães integrais, massas, feijão, grão de bico, lentilha, mas não são. Eles são alimentos de menor índice glicêmico, até esses alimentos integrais, por eles terem mais fibras, então realmente a digestão, o processo dele é mais lento pelo índice glicêmico, mas eles não são low carb. Eles são alimentos que não dá pra gente considerar low carb porque a fonte principal é justamente o carboidrato. Então, em uma porção pequena, o que mais vai ter ali é o carboidrato. Então, não dá para considerar esse tipo de alimento como uma versão low carb, por exemplo. Não dá, ok? Quando a gente pensa numa estratégia no carb, zero carb, cetogênica, é diferente dessa estratégia low carb. Nesse caso, quando se zera o carboidrato ou quase zera o carboidrato, não existe essas pequenas permissões que eu falei para vocês, né? De frutas, de verduras, de legumes e até mesmo de carboidratos de baixo índice glicêmico, como inhame, batata doce, mandioquinha, enfim. Numa estratégia no carb, a gente zera esse carboidrato. E aí muda um pouco a composição daquilo que eu expliquei para vocês. Quando a gente fala que é 30% de proteína, 30% de gordura, numa no carb aumenta-se muito a gordura, aumenta-se muito a proteína, para que a gente consiga até ter saciedade, zerando o carboidrato, reduzindo o carboidrato, e aí sim são restrições um pouco mais severas, aí sim a gente restringe mais fruta, mais legumes, até esses legumes que eu falei para vocês, como batata doce, como mandioca, mandioquinha, batata doce, existe uma restrição nessa estratégia no carb. Independente da estratégia que você vai utilizar, quando ocorre uma redução de carboidrato, é comum que aconteça a perda de peso, sim. Existem alguns estudos que falam na prevenção e na melhora do quadro de diabetes, por exemplo. Existem alguns estudos que falam na questão da saciedade. Afinal, você aumenta mais a proteína, aumenta mais a gordura, diminui o carboidrato, para de dar esse pico de açúcar no sangue e isso diminui a vontade de comer. Quanto mais a gente estimula a insulina, quanto mais a gente estimula a glicose, mais vai dar vontade de comer. Quanto menos a gente estimula, quanto mais a gente consegue manter numa linha estável, fica muito mais fácil de controlar o apetite. É importante que vocês entendam então essa diferença da low carb e da no carb. Low carb é apenas uma redução de carboidrato, com uma manutenção de proteínas e de gorduras saudáveis. E na no carb existe uma quantidade muito pequena de carboidrato, 50 a 100 gramas no máximo por dia, com a intenção de realmente diminuir drasticamente os níveis de insulina. Na low carb é só um controle. Então, na no carb, zero, né? A gente quer deixar essa insulina
mais baixinha possível e começar a usar os corpos cetônicos como fonte de energia. E aí sim, aí aumenta a quantidade de gordura, aí aumenta a quantidade de proteína e realmente reduz a quantidade de carboidrato. É importante que você alinhe com o seu profissional qual a melhor estratégia, qual o melhor momento, se você é capaz de desempenhar aquela estratégia naquele momento, né? Às vezes está num momento da vida que não consegue desempenhar uma no carb, por exemplo, e isso é um processo evolutivo. Ninguém começa fazendo uma estratégia alimentar de zerar carboidrato. Isso é algo que vem aos poucos. A perda de peso ela acontece? Acontece. É efetiva? É efetiva, mas é uma estratégia. Então converse com o seu profissional para que ele te oriente da melhor forma possível. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários aqui abaixo que eu vou responder. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.